Você já imaginou como seria um cabo de guerra entre dois navios? Pois foi exatamente isso que aconteceu em 1845. Tudo para ver quem tinha o melhor sistema de propulsão, um navio com hélice ou com rodas de paz. A engenharia vitoriana era mesmo peculiar. Era o começo da aplicação dos motores a vapor nos barcos, e a convenção da época era de utilizar essas rodas de pás nas laterais. Uma ideia inspirada nas tradicionais rodas d'água dos moinhos, e que funcionava bem em barcos que navegavam pelas águas calmas dos rios e lagos, mas que tinha sérios problemas quando era utilizada por navios em alto mar. Uma coisa que vem à nossa mente quando pensamos no mar são as ondas, não é mesmo? E elas eram um problema sério para este tipo de propulsão. Conforme o navio navegava através de um mar agitado, poderia acontecer de uma das rodas de pás ficar praticamente submersa e a outra quase fora d'água, exercendo um esforço enorme e desigual sobre o motor, algo que frequentemente acarretava em problemas mecânicos. Outro problema em utilizar as rodas de pás nas laterais é que elas eram muito ineficientes ao transferir a potência do motor para o movimento do barco. Durante a maior parte do ciclo da roda, a energia era gasta movendo a água para baixo e para cima, e somente neste ponto aqui é que a energia era realmente utilizada para empurrar a água para trás e impulsionar o navio para frente. Nada vantajoso, não é mesmo? E tem mais, do ponto de vista militar, vendo com os olhos da Marinha Real Britânica, que era a parte interessada nessa história, a propulsão por rodas de pás criava ainda mais problemas. Além do ruído que denunciava a posição, elas ocupavam um espaço muito grande na lateral da embarcação, diminuindo a área disponível para o posicionamento dos canhões, que ainda eram montados lateralmente. E no momento de uma batalha, elas eram um alvo fácil ao fogo inimigo, deixando o navio sem essa propulsão. Problemas que um hélice na parte submersa do navio prometia resolver. Por ficar totalmente submerso, ele evitava a sobrecarga dos motores e permitia que a maior parte da energia fosse direcionada para propulsionar o navio para frente. Além de ser mecanicamente mais simples se comparado com as rodas de pás, o que diminuía o risco de falhas. Falando nisso, o hélice é uma daquelas invenções que surgiu em diferentes locais quase que ao mesmo tempo, então muitos reivindicam a sua autoria, com muitas referências inclusive dizendo que a ideia teria vindo do parafuso de Arquimedes, que por sinal nem foi ele quem inventou, já que esse tipo de parafuso era utilizado muito antes dele para bombear água em lugares como no Egito Antigo. O fato é que os primeiros projetos de hélice começaram com um formato muito parecido com este parafuso, mas logo evoluíram para um modelo mais simples, com duas pás. Modelo que foi instalado no navio HMS Rattler, um dos personagens da nossa história. Nesta época, a propulsão por hélice ainda não contava com a confiança que a propulsão por rodas de pás já havia conquistado. Por ser um elemento mecânico que necessitava que um eixo atravessasse o casco na parte submersa do navio, era compreensível o medo que eles tinham de instalar este tipo de propulsão, ainda mais sem saber se ele era realmente mais vantajoso. Como a engenharia naval naquela época era muito apoiada na experimentação prática, e a dúvida de qual sistema de propulsão era melhor ainda persistia, surgiu a ideia de colocar os dois sistemas à prova em navios semelhantes. Eles competiriam primeiro em uma corrida para ver qual navio seria o mais rápido, e em seguida em um cabo de guerra para ver qual seria o mais eficiente em transmitir a potência do motor para a propulsão. Os dois navios selecionados para o teste eram realmente muito semelhantes. Tanto o HMS Rattler como o HMS Alecto tinham motores a vapor de 200 cavalos de potência nominal e um deslocamento muito próximo em toneladas. A principal diferença era que no Rattler foi instalado o sistema de propulsão com hélice de duas pás, enquanto no Alecto o sistema de rodas de pás nas laterais. E apesar do Rattler ser um pouco mais longo e ter um mastro adicional, era o Alecto que apresentava o maior deslocamento em toneladas devido justamente ao peso deste sistema de rodas de pás. O primeiro teste aconteceu em março de 1845, quando os dois navios disputaram uma corrida de 129 km em um mar calmo, e que foi vencida com uma folga de 24 minutos pelo Rattler. Mais tarde, em um percurso de 100 km de mar agitado, o teste foi refeito e o Rattler derrotou novamente o Alecto com uma folga de 40 minutos. O teste final e mais decisivo foi o cabo de guerra entre os dois navios, que foi realizado no dia 3 de abril de 1845. O mar estava calmo e as embarcações foram conectadas de popa a popa por uma corda. Logo, os dois navios ligaram seus motores a todo vapor e partiram em direções opostas. Não demorou muito para que o Rattler começasse a arrastar o Alecto a uma velocidade de 4 km por hora, comprovando a vantagem do hélice como um propulsor naval e convencendo o almirantado de que este era o sistema mais adequado para os seus navios, fazendo com que a partir de 1845, todos os navios de guerra da Marinha Real Britânica passassem a ser movidos por hélice. A história do Rattler também tem uma conexão com a história do Brasil,
Após esses testes, as duas fragatas foram postas para patrulhar a costa da África e coibir o comércio de escravos na região. Graças ao moderno hélice, o Rattler conseguia alcançar e capturar os veleiros utilizados neste terrível comércio, mesmo quando não tinha vento. Entre 1849 e 1851, o comandante do navio Arthur Cummins afirmou ter libertado mais de 850 escravos e capturado o terrível veleiro brasileiro chamado Andorinha, no Golfo da Guiné. Só o Andorinha já tinha escapado das patrulhas britânicas 11 vezes antes de ser apreendido pelo Rattler. Em seguida, em 1851, o Rattler foi enviado para patrulhar as águas orientais, onde acabou sendo empregado na Segunda Guerra Anglo-Birmanesa e em uma batalha contra piratas chineses nas proximidades de Hong Kong em 1855. Neste episódio, com a assistência de navios americanos, foram destruídos 20 barcos como este, chamados de juncos. Quem diria que um cabo de guerra entre dois navios pudesse envolver tanta história, não é mesmo? Bem, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, considere dar um valeu aí embaixo. Um grande abraço a todos os apoiadores do canal e a você por ter ficado até o final.